Conseguirá Portugal erradicar a pobreza? Este vídeo vem a reportar os resultados do projeto A Pobreza e as Políticas Públicas de Combate à Pobreza em Portugal. Primeiramente, como se define a pobreza? A pobreza é uma situação na qual indivíduos se encontram privados ao acesso de bens e serviços essenciais à vida devido a uma escassez de recursos. A constante marginalização experienciada pelos indivíduos que sofrem privações múltiplas reflete-se, em última instância, na sua exclusão social. Como se manifesta a pobreza em Portugal? A taxa de risco de pobreza da população antes de transferências sociais é de 42%, já depois de transferências sociais situa-se a 17%. Segundo a condição perante o trabalho, a taxa de risco de pobreza revela ter maior incidência na população desempregada, 46%, do que na população empregada, 10%. Em 2022 a taxa de risco de pobreza em Portugal era superior à média da União Europeia, situando-se nos 17%. Como é feito o combate à pobreza em Portugal? O governo português elaborou uma estratégia de combate à pobreza implementando 270 medidas para reduzir este fenómeno. Entre elas estão o aumento do valor do abono de família, o aumento do complemento solidário para idosos e o aumento do salário mínimo. Para efetuar uma análise crítica a esta estratégia, foi escolhido um método que consiste em caracterizar as medidas do primeiro plano de ação através de dois eixos distintos. O eixo da natureza, que analisa as medidas na ótica de compreender se estas estão a ser realizadas de forma preventiva ou de forma reparadora. E o eixo da orientação, que avalia se as medidas estão a ser aplicadas à estrutura da sociedade ou se são focadas no indivíduo. Através da análise feita, foi possível concluir que a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza em Portugal foca predominantemente em medidas reparadoras e individuais, limitando a sua eficácia na erradicação da pobreza. Apesar do seu objetivo ambicioso, a estratégia necessita de mecanismos robustos de monitorização e ajuste para alcançar uma abordagem mais preventiva e estruturalmente orientada. Desta forma, concluímos que dificilmente Portugal conseguirá erradicar a pobreza até 2030, pois a estratégia de combate à pobreza revela traços de avanço na mitigação do fenómeno, mas encontra diversos obstáculos na abordagem a causas estruturais, não permitindo uma ação sustentável a longo prazo.